Uma coisa que combina comigo e com a Thaísa é relação de irmãs. Todo mundo já sabe. Quem existe doido aqui nesse programa é daqui pra lá, porque pra cá ninguém é doido. Quer dizer que eu sou a doida e você a bestalhada. Pronto. Né? Sim. Então a nossa equipe fez aqui uma tier list especial pra gente julgar a irmandade no universo da Disney. Fofo, eu achei. Eu achei uma tier list queridíssima, tá bom? Então, vamos ver quem a gente tem aqui. Temos os filhos do Pátia, os sobrinhos do Pato Donald, Lulu, Zezinho e Huguinho. as irmãs de Encanto, Sim. Mirabel! as irmãs da Cinderela. Não são da Cinderela, mas vocês entenderam. Mas são irmãs de convivência, irmã. Perfeito. Úrsula e Tritão, Phineas e Ferb e a Candice, Ana e Elsa, os dois irmãos, os Onward, a Lilo e a Nani, Perfeito. o Mufasa e o Scar, a Dot e a Princesa Ata, o Remy e o irmão não sei o nome dele, o o Andy com a Andy irmã. e a Molly. A mãe da Mirabel com o Bruno e a tia. Perfeito. Os irmãos Urso, o Tadashi e o Hiro, os Incríveis, Zeus e Hades, os Aristogatos. Bonitinho demais. A Moana e a mini diva, que eu esqueci o nome. Mérida e as três peixes que ela tem como irmão. Os irmãos da Ariel e Peter Pan. O Andy, Miguel e João. E nossas categorias são Tesby Vibes, que é tipo supra-sumo, né, gente? Exato, Vamos combinar. exato. Amigas e irmãs. Só um já tava bom. Morando longe tá ótimo. E imagina se fosse inimigo. Perfeito. Ok? Pô, eu gostei. Eu não quero ir no óbvio, tá, gente? Então vamos começar aqui com uma dupla, tipo, nada a ver. Entendeu? Tipo, a Dot e a Princesa Ata. Dot e Princesa Ata. Que, pra quem não sabe, são de vida de insetos. Se você nunca assistiu esse filme, faça-se um favor e assista. É tá? muito legal. Esse filme é incrível. Foi o segundo filme que a Pixar lançou. Ele é maravilhoso. Bom, aqui a Dot, ela é uma criança muito criativa, muito especial, muito corajosa. E a Princesa Ata é uma bela de uma cagona. Ela é medrosa. Tanto é que esse é um arco que ela tem no filme, né? De, tipo, se impor mais e tudo mais. Eles vêm, comem e vão embora. Mas eu acho que a diferença de idade atrapalha bastante essa relação. Talvez. Né? Porque, é assim, é um negócio... Pô, elas vão criando uma relação maior ao longo do filme, mas ainda assim, pensando em relação de irmã, é fraca, é uma relação fraca. Tem uma distância, né? Exato. Então, assim, eu desgosto delas? Não. Mas eu acho que elas ficam num lugar de, tipo, amigas e irmãs. Pô, lá em cima, tu não achas? Só um já tava bom? Não acho justo só um já tava bom. Porque as duas têm a sua importância pra história, pro reino das formigas, entendeu? A Dot vai ser princesa, eventualmente, né? E, tipo assim, ela vai assumir lá o controle da galera e tal. Então, assim, não sei, não acho que dá pra descartar as duas. Então, elas ficam entre amigas e irmãs ou morando longe tá ótimo. Eu não acho que elas se odeiam a ponto de morando longe tá ótimo. Eu acho que elas constroem uma relação de amizade, mas que não chega a ser um supra-sumo da irmandade. Então, eu colocaria elas no segundo. Sim. Amigas e irmãs? Coloca elas no Amigas e irmãs. Então, temos aí a nossa primeira. Temos amigas. Somos amigas. Somos irmãs. Somos irmãs. Vai, escolhe. Cada um escolhe um, vai. Eu quero colocar... Eu gostaria de colocar no Tesby Vibes. Tá. Não. Não é o óbvio. Não é o óbvio? Não é o óbvio. Não tem mais ninguém. Eu quero saber... Não, pô. Vai, fala aí. O trio. Que trio? O Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Ah, nossa, 100%. Porque eles são muito... Tipo assim, eles brigam entre si? Sim, eles brigam entre si. Mas eles são muito unidos, mano. É verdade. Fez coisa boa, todo mundo comemora. Fez bosta, todo mundo leva esporro, entendeu? Tipo assim, isso é um negócio que eu e a Jéssica, a gente sempre teve. Tipo, a gente briga entre si, mas fora dali... Brigava, né? Porque hoje em dia, realmente... A gente até tentou um tempo desse, mas não a deu gente começou a rir. Não deu muito certo. Mas é a gente contra o mundo. Então, acho que é justíssimo eles estarem aí. Porque verdade. eles são muito unidos. E são 3. Às vezes é difícil porque tem um que fica mais excluído, né? E tal. Não, mano. Eles são ali o trio muito carne, unha, alma gêmea. E são 3... Eles são especiais, né? São que especiais. Que nem a gente, assim. Tipo assim, eles destoam do resto da galera. Tem um negócio que realmente tem um pouco de Tesby Vibes aqui deles. Vou deixar. Gostei, irmã. Tá. Gostei da defesa. Vai, irmã. Escolhe o próximo aí. Eu vou escolher os dois irmãos. Tô tentando não ir no óbvio. Tá bom. Cara... Amigas e irmãs. Pra mim. Amigas e irmãs, vai. Amigas e irmãs. Somos irmãs. Assim, eu fico um pouco na dúvida porque o irmão mais velho, ele tem um arco de redenção que ele fica legal, mas ele só é meio chato no começo do filme, assim. Tipo, porra, sabe? Eles não têm muito uma relação, né? Sim, mas é que eu acho que não dá pra ignorar o filme.
Porque é sobre eles, é sobre a relação deles. Tanto que pra mim, eu acho muito bonito o arco de Dois Irmãos. Não quero dar spoiler, mas se vocês nunca viram, gente, assistam esse filme, que ele é muito bonitinho, ele é fofo. É tipo assim, a relação deles se constrói e no final o que o protagonista percebe faz todo sentido, sabe? Sim. Então eu acho que isso dá um peso pra relação deles que faz eles merecerem estar aí. Eu acho que a gente tem que mudar essa categoria do meio. Tipo assim, é só irmã de sangue. Perfeito. Só de sangue eu vou botar então. Perfeito. Porque, tipo assim, só um já tava bom, às vezes eu só tenho um irmão mesmo, aí vai fazer o quê? Tá, entendi. Mas, por exemplo, o Remy e o irmão dele, pra mim é só de sangue. Só de sangue. Cara, porque esse irmão dele é um inútil pra começo de conversa. E o mínimo que ele podia fazer era apoiar o Remy. E, tipo, ele é um bosta. Jess, mas no final... Claro que o filme vai ter um final feliz, é da Pixar, mas, tipo assim, mas ele não tem um puta arco de redenção como Dois Irmãos, por exemplo. Não tem. E ele trata o Remy, tipo, como se o Remy fosse um idiota, entendeu? Eu não gosto disso. Então, tipo assim, ó, a minha pergunta é, se eles não fossem irmãos, eles seriam amigos? Entendeu? Eu acho que não. Não seriam. Eu acho que não seriam. Não seriam. Por isso que eu botei só de sangue. Eu acho que faz sentido. Mas aí tem que ter os óbvios também, irmã. Então vamos logo pro Imagina Se Fosse Inimigo. E vamos colocar o Tritão e a Úrsula. Tritão e a Úrsula e o Mufasa e o Scar. É verdade. Imagina se fosse inimigo, né, minha colega? Agora, por exemplo, o Hades e o Zeus, pra mim, morando longe, tá ótimo. Total. Thaísa, total. Era onde eu queria colocá-los. Porque... Colocá-los. Tudo bem? Eu faço parte da Academia Brasileira de Letras. USP, peraí. Era onde eu queria colocar, porque eu acho que eles não se odeiam. Eu tô falando no filme, tá? Porque na mitologia grega, de acordo com Hieródolis... Eu tô falando do filme do Hércules. Eles não se odeiam. O Hades odeia o Zeus. Mas o Zeus, não odeia o Hades. Vou morrer de rir. Quem dera. O Zeus não tá nem aí, gente. Então eu acho que fica nessa vibe de morando longe tá ótimo, né? Um lá no inferno, outro no céu. Tava funcionando até o filme começar. Tava funcionando, só não pro Hades. Exato, mas até aí, né? Cada um com seus problemas, Exatamente. Agora, vamos lá. O Andy e a Molly. Só de sangue. Eles não aparece não tem uma muito relação. Primeiro, né? que ele não deixa nem os brinquedos dele pra ela. Verdade, ele prefere dar pra uma desconhecida. É que eu acho que ela já é maiorzinha também, né? Tudo bem, foi ela maldosa. Me dá seu computador? Não. O seu videogame? Esquece, Molly. Mas ainda assim, aqui eu acho que é uma questão que realmente a diferença de idade atrapalha muito. E o fato também dele ser menino, dela ser menina, eu acho que aqui distancia ainda mais. Porque, pelo que eu já vi de pessoas que era casal de irmão, né? Tipo assim, quando era mais próximo, por mais que tivesse ali suas diferenças de gosto e não sei o que às vezes acontecia, ainda tinham coisas em comum que era de vivência. Aqui não tem. Não tem. Perfeito. Nada de vivência, assim, né? E o gosto também parece não pegar. Então eu acho que é o tipo de relação que quando os dois já forem bem mais velhos, eles podem ter uma relação melhor, mas por enquanto... Nessa fase, talvez, ainda mais ele indo pra faculdade e tal. Enfim, vai se afastar ainda mais. Agora, tem um outro casal de irmãos aqui, que eu acho que vai pra... Tenho até minhas dúvidas se vai pro Tesby Vibes ou Amigas Irmãs. Que são os filhos do Pátia. Os filhos do Pátia. Eles são parça. Eles são parça. É que eu acho que tem pouco deles pra meter... No filme, né? Mas tem o filme do Kron, que eles não aparecem mais no filme do Kron, que eu tô louca. Eles eu tô com certeza aparecem. Não, se quiser botar no Tesby Vibes, eu acho que... Eu acho que vale. Duas crianças abestadas, Tesby Vibes, entendeu? Moram no campo, que nem a gente ia pro sítio. Dividem o quarto. Gostam de bichinhos. Entendeu? Tem um pai muito gente boa, uma mãe muito gente boa, Tesby Vibes. Eu acho que dá pra ficar. Irmã, ninguém vai se enganar. Pode botar a Ana e a Elsa gente, já que não vou nem me estender, né? Não vou nem me estender. Pelo amor de Deus, né? Esse filme só existe porque existe Jessica Thaís. Enfim, piadas à parte, óbvio que a Elsa e a Ana iam ficar no Tesby Vibes, né? Agora, eu tenho, assim, uma opinião talvez um pouco polêmica. Porque, por exemplo, a Drizella e a Anastácia, elas são horríveis, pessoas horríveis. Só que elas, entre elas são parceiras. Tu Mas achas que elas são só de Cinderela...
Não. Ah, então, a minha dúvida é, a relação é delas com a Cinderela? E elas não são muito parceiras, não, irmã. Não são, né? Não, porque uma fica querendo roubar a coisa da O outra. homem da outra, é verdade. Então quando dá. imagina se fosse inimigo, né? Aqui Eu Imagina acho se que fosse vai pro inimigo. Imagina se fosse inimigo. A Anastácia ainda tem um arco de redenção em Cinderela 2 ali, mas... Mas tipo a atriz assim, dela... ainda acho que pode continuar aí. Tá. Agora, eu tenho muita dúvida nos Aristogatos, porque eu não lembro direito. Gente, eu não lembro desse filme direito, perdão, não Mas lembro. eu acho que eles são fofinhos e, tipo, é isso, né? Assim, não sei. São gatos, né? Como que não vai ser fofo? É, mas a eu gente quero a tem ajuda que dos categoria. universitários do chat. Que categoria... A não vai Marie- pro Tesbe Vibes. A Marie e companhia vai pra onde, chat? Mas a minha dúvida é se fica no Amigas Irmãs ou em alguma outra, porque eu não lembro o suficiente. Enquanto o chat responde sobre os aristogatos, aonde a gente vai colocar os incríveis? Amigas Irmãs. Amigas e irmãs. Amigas Porque Irmãs. eles vivem pegando o cacete um do outro, mas no fim do dia eles são uma família unida, são eles por eles, né? Ó, o chat tá voltando que os aristogatos estão no Amigas e Irmãs, então a gente vai... Tudo bem. Tá? Ai, mas eu que tô vendo o corte não concordo. Veja as lives, meu bem, toda sexta-feira, no período Aí, da ó, se tarde. tivesse aqui, podia estar Entendeu? participando. Podia estar aqui argumentando no com a chat. gente. Se inscreve no canal e não perca as lives toda sexta-feira à tarde, tá? Então, os Incríveis, pra mim, eu acho que eles se encaixam muito bem aí, porque eu acho que eles têm uma grande chance de se tornar um Tesbe Vibes depois. Quando amadurecerem mais, Quando né? amadurecer mais e tal. Mas, por enquanto, né, na idade deles e tal, acho que eles se encaixam bem aí. Pode ser, então. Ah, eu tenho uma coisa. Eu vou falar um negócio. E se for polêmico, não me interessa. Pode colocar aí Bruno com as irmãs. Imagina se fosse inimigo. Ah, sim. Imagina se fosse inimigo. Porque verdade, o Bruno concordo. é injustiçado em Encanto. Eu tô pra reassistir esse filme e fazer um corte de live só falando disso. Porque, assim, eu jamais deixaria a Jéssica ser excluída da família. Porque não é que ela faz acontecer o negócio, ela só conta o que vai acontecer, porra. Entendeu? É isso. Então, assim, eu acho que se fosse uma relação verdadeira, se fosse um Tesbe Vibes, nunca deixariam acontecer o que realmente aconteceu ali com ele. Thaísa jamais comeria dentro de uma parede assistindo a família reunida do Nossa, lado essa de fora. cena ela me quebra, Essa cena é gente. horrível. Eu odeio essa horrível. cena. Enfim, então pra mim, Imagina se fosse inimigo, É sim. verdade. Arrasou, irmã. Concordo 100%. Agora, eu tenho uma coisa pra falar aqui. O Kenai e o Koda. Eu não acho que eles são só amigas e irmãs, cara. Eles têm uma Tesbe relação vibes, que né? transcende a Eu vida, acho cara. também. É Tesbe Vibes, entendeu? Tesbe Vibes. E outra, um fica enchendo o saco do outro, atazanando, que é a Thaísa comigo. Então ainda tem aí essa identificação. Sem contar as vezes que, enfim, ela chegava e falava, ai, porque a mamãe e o papai não gostam mais de ti. Irmã. Porra, e cresceu por esse desastre. É verdade, pô. Fica atazanando. Tu fica me me atazanando, né, no Atazana caso. todo dia. Mas é Tesbe Vibes, é Tesbe Vibes. total. Eu acho que não tem pra onde correr as irmãs da Ariel, só de sangue. Eu ia botar que morando longe tá ótimo, ó, as irmãs da Ariel. Elas me parecem ser aquele tipo de família que toda hora tem uma confusão. Sabe? Tá. Uma que falou do marido da outra, ou então que falou de não sei o quê, porque uma não bom. foi no aniversário do pai, porque a outra que tinha família parece... grande, né? Já é meio assim. Exato. Então eu acho que a Ariel se beneficia muito de morar longe, Tá. né? A coitada, ela pede por Ela é a perna única pra não ficar fazendo parte da... Será que era por isso que ela queria ir pro... Eu acho. mundo dos O povo humanos? achando que ela queria ir pra virar humana por causa de homem, ela queria era distância, minha irmã. Essa família que deve então ser morando confusão. longe tá ótimo. Eu acho que morando longe tá ótimo, irmã. É E- muita confusão, é muita gente. As irmãs de Encanto, só de sangue. A Mirabel acho. não tem uma relação com elas, irmã. É meio distante mesmo, É né? distante. É distante. Ela Até e a cria- Isabela, inclusive, não são amigas, elas viram durante o filme, Exato. Eu ia falar isso. Durante o filme ainda vira, tipo assim, não, beleza, agora meio que, né, ainda tem aqui uma coisa um pouco mais próxima. Mas eu acho que é só de sangue mesmo. Eu não vou me opor, não. Eu vou colocar no só de sangue. Eu acho que... Pera, eu coringuei? Ou foi confirmado que vai ter Encanto 2? Tirei essa informação do meu... Não, eu acho que vai ter mesmo. Então, talvez, depois de Encanto 2, a gente mude. Talvez É. elas se tornem amigas irmãs. Ou quem Exato. sabe até um Tesbe Vibes, eu acho difícil. Mas tudo bem. Somos amigas. Mas eu acho que pautado no primeiro filme de Somos Encanto, elas não têm a mesma relação das outras pessoas que a gente colocou no Amigas Irmãs. Não tem mesmo. Não, agora eu tô muito... Esses outros eu tô muito na dúvida. Porque assim, ó, por mim a gente já tira logo aqui a Mérida com os outros três. Essas peixes morando longe Morando tá ótimo. longe, exato. Acho que morando longe Morando longe tá ótimo. Mas são 3 peixes, gente, credo. Não. Agora, achei até trágico botar aqui o Hiro com o Tadashi, pô. Porque eles de fato foram morar longe. Que horror.
Que horror. Mas existem teorias de que o Tadashi não morreu, né? Eu criei essa teoria. Ah, foi tu? Fui eu que inventei isso. Perfeito. Não, é tipo barata, a gente não viu o corpo, não tá morto. Não sei, entendeu? Se o cara tá vivo, por que o Pois Tadashi por que não que o poderia Tadashi estar? não tá, Eu entendeu? fiquei nessa esperança até o final daquele filme, gente. E nada, né? Nada. Cara, mas assim, pra mim o Tadashi e o Hiro, eles são, tipo, bem parceiros. Bem parceiros. Mas é que eu colocaria ele no Amigas Irmãs mais pela rebeldia do Hiro, entendeu? Entendi. É que a Porque, gente querendo vê ou não, pouco... o Tadashi, ele acaba assumindo um papel um pouco meio paterno pro Hiro, né? Por ele ser mais velho, por eles terem perdido os pais também, né? Exato. Então... Pra mim, então, eles estão meio irmão... Ou irmão urso, não, como é? 2 irmãos. Tá bom, vai. Entendeu? Vamos colocar aqui no Amigas Irmãs, perfeito. A Moana e essa diva, tipo assim, eu acho que botar só de sangue é um pouco maldade, porque Não. elas têm uma relação especial Elas têm uma no relação filme. especial. Mas Irmão, colocaria no Tesbe Vibes elas, ó. eu ia falar que pra mim Eu acho que é Tesbe Vibes. é Tesbe Vibes. Só que eu achei que vocês iam chiar. Não, Simia, verdade, esse é o nome da irmã dela. Porque, assim, ela, apesar da diferença de idade, né? Elas são muito Elas ligadas. são muito elas próximas, são muito. E, ai, gente, essa criança me fez chorar. E, Moana, do começo do filme, eu tava chorando já por causa dessa criança. Então, pra mim, elas são Tesbe Vibes. E tá aí um momento em que diferença de idade não atrapalhou essa relação. A Moana, ela é muito apegada mesmo, assim, a irmã dela e tudo mais. Verdade. Então, Tesbe Vibes. Agora, Lilo e Nani. Pô, complicado. Eu fico na dúvida entre Tesbe Vibes ou Amigas Irmãs, porque... Porque tem uma relação materna aí também. Tem, mas nem só pela maternidade, mas assim, tipo, elas não conseguem ter uma conexão, né? Tipo, a gente vê que a relação delas é complicada, que lógico, até o final do filme ela já tem uma relação boa. A Nani abraça as loucuras da Lilo e assim por diante. Sim. Mas elas não têm muito essa irmandade. Eu acho que é mais no lugar de que a Nani cuida muito da Lilo, num lugar mais maternal. Eu acho que cai um pouco no mesmo argumento do Hiro e do Tadashi. Eu acho também, irmã. Tipo assim, quando a Lilo faz uma merda, a Nani não acoberta ela. A Nani é a pessoa que briga com ela por isso, entendeu? Porque como elas não têm mais os pais... e eu acho válido lembrar também, gente, que assim, o contexto que a gente tem de Lilo e Stitch já é da Nani tendo que cuidar da Lilo porque os pais não estão mais ali. Como era antes disso, a gente não Como sabe, era né? antes com os pais, com certeza elas não eram muito próximas também, entendeu? Porque dá pra ver que não tem muito essa proximidade em questão de, sabe, meio que se dá bem nesse sentido, de ter muita coisa em comum, Total. ou... Enfim. Até, tipo assim, por exemplo, a Moana e a Simia, eu acho que se a Simia faz uma cagada, eu vejo a Moana cobertando ela pra, tipo, pro pai não 100% descobrir eu e tal. vejo também. No caso da Nani, ela nem tem essa opção porque ela tem que assumir as ela rédeas tem da que, situação, exato, né? ela tem que se Então responsabilizar. bora botar no Amigas Irmãs. Eu acho também que a Nani do live action tem mais essa vibe de irmã com a Lilo do que no desenho, eu acho. Eu não posso falar porque eu não vi o live action até agora. Mas... Ainda assim... Nossa, tem isso, né? Ela fala, eu gostava mais quando você era só minha irmã. Porque é uma relação complicada por causa disso. Porque a Nani teve que virar a tutora da Lilo, né? Ela virou, tipo assim, a figura materna que ela tem. Então, elas não são só irmãs. Aí complica um pouco. Mas, assim, por mim, eu não faço a menor ideia de onde colocar a Wendy com os irmãos dela. Cara, eu acho que eu colocaria eles no Só de Sangue. Só de sangue, porque entre si não tem muito essa relação. Também, sinceramente, assim, não acho nem que o filme explora tanto isso, assim. É um filme mais antigo, é muito mais sobre a relação deles com o Peter Pan, lá na Terra do Nunca e tal. Tipo, obviamente, são irmãos unidos e tudo mais. Ela cuida muito do Miguel, porque o Miguel é bebê. Sim. O João. Mas assim, eu acho que eu vou botar no Só de Sangue. Eles viveram... Aí, porque a gente pode falar, porque tem os live actions, aí mostra o Andy mais velho e tal. Mas nunca foi muito sobre a irmandade deles, entendeu? Então acho que eu vou deixar no Só de Sangue, eu tô em paz. Perfeito. E por último... Cara, temos aí um trio, né? Que de trio? Phineas e Ferb. Se fosse só o Phineas e Ferb, era Tesbe Vibes, sem dúvida. 100% Tesbe Vibes. Sem dúvida. Mas com a Candice. Mas com a Candice, eu fico... Sabe que eu fico na dúvida? Porque, assim, ela tem o problema dela com o Phineas e com o Ferb. Mas eles, com ela, também são Tesbe Vibes 100%. Eles adoram ela, né? E eles... Tipo assim, eles fazem as coisas também pra ela, tipo, participar, pra ajudar, pra não sei o quê. Então, pra mim, eles dois, eles são Tesbe Vibes. Só que aí entra Candice, aí eu não sei o que fazer. Eu até fico um pouco assim de colocar, por exemplo, morando longe tá ótimo, porque ela finalmente ia ter sossego. Mas será que ela quer ter ela esse não quer ter sossego. Porque eu lembro, né, Ela que não tipo... Gente, não tem um episódio, tipo, no Mundo Paralelo... Não tem alguma coisa assim que a Candice consegue, tipo, denunciar eles, depois ela fica triste...
E não sei o que. lembro Não tem disso. o Coringuei ou tem isso em Não algum lembro momento? disso. Tesbe Vibes, gente, é a implicância de irmão. Então, pois é, porque poderia ser isso também, Cara, que eles né? literalmente passam por tudo e mais um pouco. E eles seguem sendo unidos. E outra, Tem isso. se acobertam, né? O Phineas e o Ferb nem se fala. Tipo assim, eles É. são muito a gente. Muito. Então se tem Tesbe Tesbe Vibes? Então eu temos a acho, nossa pra tier list coroar. completa, galera. O que vocês acharam, tá? Lembrando que vocês podem também deixar aí a opinião de vocês aí nos comentários, Sim, né? claro. Vocês têm irmãos? Como que é a relação de vocês com os irmãos de vocês? Coloca aí embaixo, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo beijo. Tchau.